Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em duas transmissões, tá? Se eu olhar de vez em quando aqui para o lado assim, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, pastor Narciso Lúcio, missionária Sandra Lopes. Nós estamos aqui para esse trabalho especial nessa noite. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse e convidamos você para nos dar um pouco da sua atenção hoje, e a gente vai estar tratando desse assunto aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Essa saga é uma saga muito especial, vamos chamar assim de saga, né? Uma saga muito especial que nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas que João escreveu as suas cartas no Apocalipse. E a gente conversando, como nós estamos nesse período de pandemia, e conversando com a minha esposa, que também gosta da palavra de Deus, gosta da Bíblia, nós falamos para ela, vamos fazer uma série de lives para abençoar a vida dos irmãos, para trazer esclarecimento bíblico, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então são 7 igrejas, tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje nós vamos começar com a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos apresentar um panorama histórico, cultural, bíblico e teológico dessa igreja para vocês. A gente vai estar tratando aqui, tirando algumas dúvidas sobre o assunto, debatendo o texto aqui na medida do possível, dialogando, trocando ideias. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Nós estamos ao vivo na nossa página no Facebook, AD Avivamento na Palavra. Nós estamos também ao vivo aqui no Instagram, tá? Nós estamos ao vivo aqui no Instagram Avivamento Oficial. Então está sendo feita 2 transmissões ao vivo. Se vocês quiserem acompanhar aqui pelo Facebook, fique à vontade. Se vocês quiserem acompanhar aqui no Instagram também, fique à vontade, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós vamos começar. Está aqui a missionária Sandra, pode ficar à vontade, dê boa noite. Boa noite, gente, Pai do Senhor. A gente vai começar a nossa saga, como o pastor falou. A gente vai tentar ser bênção na vida de vocês através dessa palavra. A gente está ao vivo no Instagram e na página do Facebook. Os irmãos que quiserem mandar mensagem podem mandar umas perguntas no Instagram. Está sendo um pouquinho difícil a gente estar acompanhando as perguntas na página do Facebook, mas a gente vai estar no máximo aqui fazendo um esforço para a gente estar tirando algumas dúvidas que as pessoas têm no cotidiano acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Bem? Sou a missionária Sandra. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Amém. Então a gente vai começar com oração. Nós vamos orar ao Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Amém? E a gente vai então começar a nossa saga hoje. Vamos orar? Ore conosco. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer, pedir o Teu poder, a Tua glória, a Tua infinita misericórdia, que o Teu nome seja glorificado. Nós vamos aqui estar falando da palavra de Deus, que o Teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado para todo sempre. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que nós possamos compreender o assunto e transmitir a Tua palavra aos Teus filhos. Muito obrigado por tudo, queremos Te agradecer. Abençoa a vida da missionária Sandra, ilumina ela, abençoa a minha vida e abençoa cada ouvinte, Senhor, que vai ver ao vivo, que depois vai ver o vídeo, que vai compartilhar, que o Senhor possa abençoar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, pessoal? Então vocês podem fazer aí, tem umas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Um abraço a todas as pessoas, nosso irmão pastor Enoque, nosso irmão Kenny Júnior, um abraço. Algumas pessoas estão aqui, pastor Moisés, e aqui no nosso Facebook nós temos também algumas pessoas que já estão ao vivo conosco, e a irmã Sandra não consegue enxergar, mas eu consigo daqui. Irmã Aline, Pai do Senhor, irmão Marcos, todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Só que mais uma coisa, se em algum momento a irmã Sandra precisar levantar para sair, é normal que a gente tenha uma bebezinha para fazer 9 meses, e a qualquer momento ela pode dar um grito para ali, a irmã Sandra vai lá rápido, dá um apoio, mas retorna, tá bom? A gente vai seguindo. E a gente vai seguindo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Eu já peço que vocês abram
vossas Bíblias aí. Apocalipse, capítulo de número... Tá. Nós vamos usar aqui algumas Bíblias. A irmã Sandra está com uma NVI aqui. Nós temos um comentário exegético do Apocalipse. Nós temos o Hernandes aqui na cabeceira também. E temos algumas gamas de Bíblias aqui. Eu vou usar a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, ela vai estar usando a NVI. Tá? Então eu peço que você já abra sua Bíblia no Apocalipse, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Opa, pastor Enoque, é uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? Ficar por aqui, irmão Gilson. Amém, pessoal? Então a gente vai ser uma bênção. A família Avivamento na Palavra, sejam bem-vindos e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 8, ao versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 7, é onde João, estou com Paulo na cabeça, onde João está falando à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja esplêndida. Então a gente vai ler o texto e vamos começar a abordar essa passagem bíblica, ok? Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achartes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa carta aqui, ela é a carta principal das 7 igrejas. Porque você pode perguntar, pastor Narciso, por que a carta de Éfeso está como a cabeceira, como a primeira carta? Por quê? Porque Éfeso ela era considerada uma das 4 principais cidades do Império Romano, juntamente com Roma, Antioquia e Alexandria. A cidade de Éfeso ela era detentora de um templo chamado Artemision, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá tinha, só para você ter uma ideia, esse templo era tão grande que ele era 4 ou 5 vezes maior do que o templo em Atenas. E a cidade de Éfeso ela era muito famosa, tanto que Lucas vai narrar no capítulo 19 e 20 do livro de Atos dos Apóstolos, porque ali, nesse templo, no Artemision, ficava a grande deusa Diana dos Efésios, que é conhecida como Diana ou como Afrodite. E essa cidade é uma cidade importantíssima. Nesse período ela vai ter cerca de 200 a 250 mil habitantes. Alguns outros teólogos e historiadores vão trabalhar com um número de até 300 mil habitantes. E era uma cidade como toda e qualquer cidade romana. Cidade que conseguiu o ions itálico, ou seja, a cidadania romana. Essa cidade ela se desenvolveu com teatros, com banheiros públicos, com bibliotecas, tudo aquilo que poderia disponibilizar aos seus cidadãos, aos cidadãos romanos, aos cidadãos de César, uma vida boa, uma vida agradável. E essa cidade ela é maravilhosa no contexto bíblico porque ela foi referência no ministério de grandes homens de Deus. Ela foi referência no ministério de Paulo, ela foi referência no ministério do apóstolo João. Timóteo trabalhou nessa igreja. E até curioso, nós já abrimos um pequeno parênteses aqui só para falar uma pequena aplicação, de saber que uma igreja que foi pastoreada por grandes pregadores bíblicos, irmã Sandra, ela chegou a apostatar. Cristo falou que eles deixaram o primeiro amor, né? Uma igreja que tinha pão, que tinha alimento, que tinha
alimento bíblico e teológico, foi uma igreja que chegou a esse nível, até mesmo de apostatar da fé. Éfeso se desenvolveu, como era uma cidade portuária, todas as cidades portuárias, como Éfeso, Corinto, Tessalônica, todas as outras cidades que são cidades portuárias, elas são cidades estratégicas para comércio, para navegações e para esses tipos de coisa. O Dr. Lucas vai dizer que Éfeso se mantinha principalmente pela venda de estatuetas de Diana, totens, pequenas estatuetas que eram vendidas com o nome dessa deusa, que é chamado também de nichos, para que a cidade fosse conhecida como uma grande cidade. Por exemplo, você está numa viagem no mar, você está numa viagem marítima de 2, 3 meses e você está passando na frente de Éfeso e você pode simplesmente parar ali para tomar um banho, usar um banheiro público e ir assistir uma peça no anfiteatro ou até mesmo participar de um culto à divindade Diana. A promiscuidade, o deus do sexo, o deus do vinho, a promiscuidade, a libertinagem em Éfeso é tão grande, só para você ter uma ideia, que você não precisa nem chegar no templo para cometer a orgia sexual. Ali mesmo, no desembarcar do barco, da embarcação, ali no porto, já tinham sacerdotisas, prostitutas, que já ficavam esperando os marinheiros ali para que eles pudessem ter relação sexual. É todo dentro desse contexto que Paulo vai entrar no contexto de Éfeso para fazer missões, para levar o evangelho que nós vamos falar, fazendo um panorama no ministério do apóstolo Paulo, e também focar o que foi que João mandou à igreja do Apocalipse. Irmã Sandra. Amém. Eu acho assim que as pessoas têm muita dúvida quanto às 7 igrejas da Ásia, escritas, as próprias cartas escritas e destinadas às igrejas específicas. As pessoas têm essa dificuldade, pastor Narciso. Por exemplo, geralmente as pessoas novas na fé, quando elas vêm, tem o primeiro encontro, né, com a palavra de Deus, tem aquele primeiro contato com o Evangelho, e parece assim que o Apocalipse, as cartas, elas chegam a ser um enigma na vida de muitas pessoas, né? Eu acho que eu vou um pouquinho defender essa parte, esse público, que eu acho que não é pequeno, é um público grande, que quando tem esse primeiro contato com a palavra de Deus, com as cartas da... O celular que tocou aqui rapidinho. Então, vamos continuar aqui. Defendendo um pouquinho esse público, né, com a primeira vista nas cartas, acaba deixando um pouco de lado porque não entende muito o que significa, né, o que são as sete cartas, para quem elas são destinadas e como elas devem ser aplicadas na nossa vida. Eu gosto muito de focar na parte histórica, que é a parte histórica de cada texto, no caso aqui, de cada carta, ela vai trazer ela vai abrir a nossa mente de uma tal forma que vai se tornar mais fácil a aplicação do texto, né, pastor Narciso? A parte histórica, ela é a parte principal, eu creio, para a gente desenvolver aí a aplicação de um texto. Pastor Narciso, uma das coisas que eu achei muito interessante sobre, para quem não sabe, para os irmãos aí que não sabem, que talvez não tenham lido, não tenham muito se interessado, eu creio em nome de Jesus que a partir dessa live você vai se interessar mais por essas cartas, pelo livro do Apocalipse, né? O interessante é que os historiadores dizem que pela religião lá, pela deusa Diana, Artemis, lá na época, as sacerdotisas, pastor Narciso, muitas delas ficavam fora do templo, como uma forma de adoração, com os seios expostos, elas ficavam seminuas fora dos templos, para que os viajantes, as pessoas, os adoradores da própria deusa viessem ao templo, praticassem as suas orgias, porque para eles, na cultura deles, aquilo era uma adoração. Para quem não sabe, Diana ou Ártemis, ela simbolizava a fertilidade. Ela era mãe da natureza, tudo que se remetia à mãe, à fertilidade, como eu posso dizer, pastor, esqueci a palavra, me fugiu a memória aqui. A grande produção de coisas, a adoração dele, dos viajantes. Os viajantes costumavam ali
parar em Éfeso para dedicar a essa deusa a sua devoção, pelos seus negócios, pela sua produtividade, para que os seus negócios viessem a fluir mais. Então, toda a cidade de Éfeso, toda a sua redondeza, ela era movimentada ao redor dessa deusa chamada Diana. Era a deusa dos Efésios. Então, a gente olhando assim esse pano de fundo da história, né, pastor? A gente começa a entender melhor o que o evangelho causou na mente daquelas pessoas. O que o evangelho foi capaz de fazer, de mudar ali, e quão difícil foi pregar nesse contexto, né, cultural, quão difícil foi para os servos de Deus, para o próprio apóstolo Paulo, chegar com a palavra de Deus, algo tão novo para um povo tão idólatra. Afinal, Diana era a padroeira deles, entendeu? Não se podia mexer naquela religião, porque ali envolvia tudo, economia, política, envolvia tudo. Então, chegar e pregar, trazer um evangelho, uma mensagem diferente daquela que eles estavam acostumados a ouvir, acostumados na sua cultura, foi um choque muito grande para eles. É muito interessante, essa parte é tão interessante, missionária Sandra, que a gente estava até comentando aqui em casa antes da live, hoje, antes de fazer a live aqui com vocês, a forma que Paulo vai se introduzir em Éfeso e a forma que ele vai usar a cultura do lugar para pregar o evangelho. Eu queria até que você frisasse a parte da adoção, que é muito interessante, a parte da adoção. É interessante que quando a gente... Como a Diana, a Ártemis, era considerada a deusa da fertilidade, o que acontecia no templo? Segundo os historiadores, a cultura dizia assim, que na religião deles, as mulheres iam para o templo, né, se prostituíam, doavam seus corpos a viajantes, a pessoas da própria cidade, a todos aqueles que chegavam para oferecer uma devoção à deusa, né, a Diana. Então, essas mulheres deixavam que esses homens praticassem com elas o ato sexual, e depois de um tempo elas passavam a engravidar. Elas engravidavam, só que no templo não era permitido, pastor, a criação ou a permanência dessas crianças geradas naqueles dias, durante as suas festividades. Eles não eram permitidos. E o que acontecia? Elas tinham a criança e abandonavam essas crianças. Elas geralmente não eram criadas pelas sacerdotisas, pelas mães. Elas eram abandonadas. Por isso que você vai olhar no livro de Efésios e você vai ver as duas principais escritas, a introdução, pastor Narciso, do capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer assim, eu até marquei aqui, eu quero que você acompanhe comigo aí, no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, acompanhe aí, vamos esclarecer um pouquinho mais esse contexto. Diz assim, olha, presta atenção, Efésios capítulo 1, ele diz assim, ó, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele amor. Então, o apóstolo Paulo, ele já deixa a primeira dica aí, entendeu? Para ser santos e irrepreensíveis. Lembrando a vocês que o contexto da situação lá é imoralidade, entendeu? É perversão, a imoralidade sexual, entendeu? Esse é o pano de fundo de dos Efésios. Então, e aí o versículo 5 vai dizer assim, ó, ele nos predestinou para a adoção de filhos. A gente pensa assim, quantas vezes a gente passa nesse versículo, né? Pensa, adoção de filhos. Por que Paulo usa essa expressão adoção de filhos? Porque como essas mulheres tinham filhos e não podiam criá-los no templo, eles se tornavam órfãos. Olha só que interessante. Éfeso, pastor Narciso, era uma cidade de órfãos. Aí o apóstolo Paulo pega essa situação para que o povo venha entender, ele faz essa ilustração e diz assim, ainda que Diana não crie vocês, o evangelho de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo vem e os adota. Ele adota para ele fala assim, ó, adoção de filhos, não por meio de Diana, não por meio de qualquer outro Deus, mas por meio de Jesus Cristo. Então ele oferece para os Efésios, que a maioria deles eram órfãos, uma adoção. Vocês não serão mais abandonados, vocês não serão mais deixados de lado. Agora vocês serão filhos do próprio Deus. Que lindo, né? Muito bom. Uma bênção. Uma coisa muito interessante também de frisar, é que em Éfeso foi, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que foi o maior
foi o maior público que Paulo pregou de uma vez só, né? Como havia inclusive você pode entrar no YouTube hoje e você vai ver lá a questão do anfiteatro que é esculpido numa rocha, e você vai ver lá que era um lugar de 25 mil pessoas, e alguns estudiosos vão dizer que Paulo pregou ali para o seu maior público de uma vez. O avivamento que acontece na cidade de Éfeso é uma coisa impressionante nessa igreja, na igreja de Éfeso. Por quê? Porque ali a magia, missionária Sandra, é algo muito comum. Fazia parte da cultura, o culto ao sexo, o culto ao deus Dionísio, o deus Baco, da onde vem a palavra bacana, bacanalha, né? O culto a Diana, as orgias, libertinagem, docetismo, todo esse contexto cultural, ele está envolvido dentro da cultura pagã de Éfeso. E é muito comum ter muitos bruxos ali. Só que Lucas vai narrar em Atos 19 e 20 que o avivamento foi tão grande que Paulo fez, inclusive foi a única vez. Olha só essa informação. Foi a única vez em todo o ministério paulino que o poder e a manifestação do Espírito Santo foi tão grande que o lenço dele curou. Você não vai ver esse sinal acontecendo mais em nenhum outro lugar. Isso não dá respaldo para você fazer campanha de lenço, certo? E Paulo estava tão cheio do Espírito de Deus que até o lenço dele operou sinais. Através do lenço o Senhor operou sinais no ministério de Paulo. E os bruxos, diz Lucas, que foram para a praça pública, queimaram seus livros de magia que eram caríssimos na época. Olha só o poder que o evangelho tem. Ou seja, Paulo entrou numa cidade pagã, numa cultura totalmente idólatra, numa cultura totalmente dentro do paganismo, e o evangelho é tanto poder que Demétrio, o representante do comércio da cidade, faz uma reunião com os comerciantes. Ele diz assim: olha, bora tirar, viu? Bora tirar esse homem daqui, vamos mandar esse homem sair daqui da cidade. Por quê? Porque se ele não sair daqui, não parar de falar de Jesus Cristo, a cidade vai falir. Porque as estatuetas caíram à venda, as vendas dos nichos de Diana caíram muito, ou seja, o poder do evangelho. E Paulo, missionário Sandro, como você bem falou hoje à tarde para mim, ele não esperava acabar a procissão de Diana. Havia uma procissão à deusa Diana, que nós podemos comparar, fazer uma ilustração, com o Círio de Nazaré aqui em Belém, onde as pessoas iam para a praça pública, iam para os lugares públicos. Você pode ver essa manifestação no livro de Atos, louvar, se autoflagelar, fazer o culto a Diana, e Paulo pregava durante a procissão. Ele era tão ousado, o Espírito Santo estava tão dominante na vida dele, que ele entrava e fazia com que o evangelho fosse ouvido por essas pessoas. E a gente viu que verdadeiramente o evangelho colocou Éfeso de cabeça para baixo, no bom sentido. A gente sempre comenta, assim, inclusive hoje de tarde a gente comentou muito, como o tema era patente, a gente pensou assim, o interessante é que quando Paulo ele ia pregar, Paulo ele escolhia os principais eventos. Paulo ele acostumava reunir o povo no momento onde era a pastor Narciso feita as adorações, onde o povo se aglomerava mesmo, então ele aproveitava e ia pregar. O interessante é que geralmente quando ele fazia isso, pastor Narciso, na maioria das vezes isso causava para ele um grande dano físico. Sim. Às vezes ele era maltratado, jogavam pedras, gritavam alto a adoração a Diana. Enquanto ele pregava, pregava contra aquela manifestação, ele manifestava também a sua fé através de Cristo Jesus. O Espírito Santo, eu creio que tomava ele naquele lugar, e ele começava a falar das grandezas de Deus, né, de falar aquilo que transformou a vida dele, que foi o Evangelho. E isso nunca fez Paulo parar. Interessante, né? O que fazia Paulo parar, assim, não totalmente, eram as prisões, mas nem isso detinha Paulo, porque ainda assim ele conseguiu escrever as cartas, não é verdade? Então, o que nós vemos hoje? Eu acho que talvez valha a primeira aplicação, pastor. O que vale, a gente vê hoje em dia, que a gente não consegue mais defender, o povo hoje em dia, ao invés de combater, está fazendo o que, pastor? Está se juntando, não é verdade? Realmente vai nascer o ecumenismo, vai crescer, porque agora a gente fala que é protestante, mas a gente não consegue protestar a nossa própria fé. Às vezes a gente pensa assim, eu sou crente, sou servo de Deus,
Mas ao invés de você combater o pecado, você está se tornando um aliado dele. Entendeu? E Paulo fez diferente. Ele estava ali naquele lugar, tudo estava conspirando contra uma mensagem ali naquele lugar, né, pastor? Tudo, digamos que Paulo fosse ali a minoria. Então Paulo estava indo contra o sistema, contra a cultura, contra a religião, contra tudo, mas ele levantava a sua voz e pregou. Aí eu quero te dizer hoje, se não fosse, pastor Narciso, essa atitude de Paulo, não só em Efésio, mas em todas as igrejas que ele pregou, o evangelho talvez não tivesse chegado ao ponto que está hoje. Porque Diana não existe mais, mas o próprio Cristo que Paulo pregou ainda subsiste e subsistirá eternamente. Fica uma dica. Quando o evangelho tenta se agregar com outras religiões para tentar crescer, geralmente o paganismo ou as outras religiões conseguem camuflar. Mas quando o evangelho se apresenta do método protestante, porque o evangelho é protestar contra outras religiões, sempre frisando que nós não refutamos pessoas, nós refutamos práticas erradas, como Paulo fazia. Então, quando a gente tem essa preocupação, o evangelho então ele cresce. Então a gente vai agora entrar no texto aqui. Essa foi a nossa introdução sobre a cidade de Éfeso, sobre a cultura de Éfeso, sobre o contexto histórico de Éfeso. Então agora nós vamos entrar na prática do texto aqui. Você vai pegar Efésios capítulo de número 2. Você pode fazer sua pergunta se você quiser. Eu estou acompanhando aqui no meu Facebook. Nós não estamos mais no Instagram, estamos só no Facebook agora, tá? Ao vivo. E você pode, a gente está olhando aqui, tá? Eu e a irmã Sandra estamos olhando aqui o celular, aqui as perguntas dos irmãos, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então pega aí Apocalipse, capítulo de número 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai trabalhar esse texto aqui. Olha o comentário do irmão Bruno. E fazer, em vez de combater... Irmão Bruno, foi inclusive isso que eu falei para a irmã Sandra e para minha mãe hoje aqui. Ao invés das pessoas combaterem as práticas do ecumenismo, elas estão entregando água na porta das igrejas, pensando que isso é amor, pensando que isso é amar o próximo. Ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1 e 2, missionária Sandra, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Já começando, a gente lê Apocalipse com as suas inúmeras ilustrações, figuras de linguagem em si, simbolismo muito grande, tipologias muito grandes. A gente já fica aqui nesse versículo de número 1, o que é 7 estrelas e 7 candeeiros, né? E aqui João trata de 7 estrelas aqui, são os 7 anjos, e para alguns intérpretes são os 7 pastores. E 7 igrejas aqui são os candeeiros. Então, logo, as estrelas são os anjos das igrejas, os pastores, com algumas discordâncias, e os candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse. É interessante que no capítulo de número 1, a igreja de Éfeso, como eu disse, ela é considerada a igreja principal, como se ela fosse a mãe das outras 6 igrejas. É a igreja das 7 igrejas, ela é a igreja principal. E o anjo que se apresenta aqui, para falar de 7 estrelas e 7 candeeiros, ele está pegando esse amparato do capítulo 1, você pode ver lá, missionária Sandra, capítulo 1, versículo 13 e 16, que ele vai explicar, ó. Capítulo 1, versículo de número 13, Apocalipse 1, 13. No meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, ou seja, 7 cartiçais são as igrejas, 7 estrelas são os anjos da determinada igreja. Então, é interessante que, olha como é interessante, missionária Sandra, tanto as estrelas como os cartiçais estão na mão de quem? De Cristo. Estão na mão de Cristo, que é o dono da igreja. Cristo passa a revelação para o anjo passa a revelação, ou melhor dizendo, Cristo passa a revelação para João, e João passa a revelação para os pastores, mostrando, versículo de número 1 ainda, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem a sua destra, Cristo está falando, eu sou a autoridade suprema, na minha mão está tantos pastores e eu sou o Senhor das igrejas. Eu sou o Senhor. Eu estou dando a revelação a João
Ou seja, João recebe a revelação de Cristo e o João vai passar a revelação para os anjos da igreja, que são os pastores que vão falar. Tem alguma aplicação ou posso continuar, missionária Sandra? Posso falar? Eu imagino, irmãos, a responsabilidade de João nesse momento. Já pensou? Deus. Em passar exatamente o que o próprio anjo revelou a ele. Já pensou essa responsabilidade? Aí vai entrar uma questão da Bíblia. Por isso que nós não podemos acrescentar no texto que o texto não diz. Porque a palavra de Deus, ela é responsável, através do Santo Espírito, de mudar vidas. Aí você já pensou que nessa revelação, que a palavra de Deus é revelação, você já pensou se nesse momento, quantos líderes de igrejas, pastor, que cuidam de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, aplicar textos errados na vida de pessoas, colocar no texto que o texto não está falando, né? Dizer coisas que o texto não diz. E a gente vê a responsabilidade desse homem, porque a visão que João teve, ela não foi uma visão curta, ela foi uma visão longa, né? Onde abrangeu 7 igrejas. Inclusive, eu quero deixar aqui uma observação, o Dr. Rodrigo Silva fala que essa carta, essas escritas, as igrejas, ela está remetendo a 7 períodos que falam de 7 características, né, do período cristão, onde a igreja de Éfeso ela vai abrir, sendo que no período da igreja de Éfeso, pastor Narciso, foi o período do fervor da igreja. Né? Tanto que a gente, quando olha essa característica da carta, ela está falando sobre um retorno ao primeiro amor, sendo que esse primeiro amor realmente foi o tempo onde teve muito prodígio, muitos milagres. Foi um tempo onde realmente o cristianismo estava com todo o seu vigor. E agora a igreja parece que se encontra fraca, né? Se encontra abatida espiritualmente, e vi essa primeira carta para dar um ânimo para o povo, porque afinal é uma carta realmente de um grande alerta feito pelo próprio Cristo. E não se esqueçam, essa igreja é uma das igrejas mais instruídas que tem. Nós estamos falando de uma igreja que tem palavra, que teve palavra. Olha só os pastores que pregavam expositivamente nessa igreja. Paulo, João, Timóteo, só gente do calibre alto. Então agora nós vamos intitular aqui pontos fortes, pontos fracos e a solução da igreja. Versículo 2 e 3, vamos ler? Versículo 2 e 3, a gente vai versículo por versículo, missionária Sandra, até o 7. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Verso 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Esse aqui são os pontos fortes dessa igreja. Primeira aplicação, eu falo que a missionária Sandra também pode aplicar junto comigo. Por exemplo, esse conhecer, ele não é um conhecer intuitivo. Até porque quem está falando aqui é o Cristo glorificado. Não é o conhecer de alguém que falou, é um conhecer de onipotência, de onisciência, de saber tudo. Então o Cristo se apresenta, olha como é lindo, missionária Sandra. O Cristo que se apresenta aqui, ele se apresenta como? Com olhos de fogo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão, por isso? Um olhar refinado. O olhar do Cristo aqui não é de intuição. Então esse conhecimento logo não é intuitivo, porque o sujeito aqui, quem está fazendo, eu conheço, isso é falado para as 7 igrejas. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, do olhar do Cristo glorificado como um olho de chama de fogo não passa nada. Eu conheço a vida de vocês, não por intuição, mas porque eu sou Deus. Aí ele começa dizendo o seguinte, aí ele frisa, tem alguns que se dizem ser apóstolos e não são. Aí ele vai falar aqui coisas interessantes, ele vai citar obras, trabalho e perseverança. Obras aqui, missionária Sandra, nesse contexto, são toda a nossa caminhada espiritual. Trabalho é trabalho pesado. E perseverança, que no grego hipomone, significa perseverança paciente em meio a consequências ou circunstâncias atormentadoras. Olha só o que Cristo está falando. Os pontos fortes de vocês são, versículo de número 2, eu sei as obras de vocês, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos,
porque entrou nesse contexto falsos ensinos, e queriam se levantar falsos apóstolos, só que eles tinham Bíblia e sabiam discernir. Olha que coisa interessante. Sabiam discernir quem era de Deus e quem não era de Deus. Repito, obra aqui significa toda a nossa caminhada espiritual. Trabalho aqui é trabalho pesado. É lutar, é perseverar em meio à luta cristã. E perseverança, upomone, é perseverança paciente em meio às circunstâncias atormentadoras. Quer falar, missionária Sandra? Amém. É versículo 2, né? Que a gente está Versículo 2 e 3. Amém. Olha, presta atenção. O versículo diz assim: conheça as tuas obras, o pastor Narciso descreveu muito bem aqui isso que significa, tanto o teu labor quanto a perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Nós encontramos aqui uma igreja, pastor, que ela combate aqueles que não estão na direção de Deus. Olha que interessante. Ela não é uma igreja que aceita qualquer pessoa com suas próprias ideias, né? Com sua própria filosofia. Aqui o texto diz que ela colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos, eles mesmos se intitulavam. Na verdade, eu creio que no momento da ascensão, do crescimento, do nascimento da igreja, muita gente, quem sabe, tenha se aproveitado da situação para se intitular de algo, mas ela era uma igreja tão ensinada. Olha que interessante, ela era uma igreja tão ensinada que ela dizia assim, não, talvez, né, pastor Narciso, uma igreja que olhasse para o seu líder e que dissesse, não foi assim que Paulo nos ensinou. Não, calma aí, não foi esse evangelho que eu aprendi por Paulo, né? Vamos colocar a prova. Se ele realmente é um homem de Deus, eles colocavam a prova. Eles não aceitavam qualquer comida, digamos assim. Não era qualquer pão que eles comiam, não era qualquer comida que entrava, não era qualquer coisa espiritual que esses espirituais diziam lá que eram. Mas eram pessoas, eram crentes que identificavam o outro servo por aquilo que eles aprenderam. Na verdade, eles não aceitavam qualquer palavra. Sabiam filtrar uma heresia, né? Eles colocavam para fora aquelas pessoas que se intitulavam, né? Acima da palavra de Deus. Então, os pontos fortes da igreja de Éfeso era uma igreja que tinha obras, sabia filtrar, sabia discernir o que era uma heresia, porque tem muito crente, preste atenção. Vou dar aqui uma palavra. Tem muito crente que está na igreja há 10 anos, 15 anos, que não sabe filtrar o que é uma heresia. Tem muito crente que está. Né? Tem crente que está há anos na igreja só ouvindo pastor e culto de ensino e não sabe discernir o que é um hino herético, que é uma heresia dentro de um louvor. E essa igreja não. É uma igreja que tem obras, tem trabalho e está perseverando em meio a circunstâncias difíceis. Por quê? Como eu disse, eles tinham uma base boa. Eles eram da base da palavra. Ou seja, Éfeso é uma igreja bíblica. A igreja do Apocalipse é uma igreja bíblica. Agora, olha que coisa mais interessante. Você fala assim, nossa, que igreja, meu Deus. Essa igreja é igreja exemplo para todo mundo. Mesmo ela tendo, missionária Sandra, todas essas características, olha o que o Senhor fala para ela no verso 4. Lê comigo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmão, como é que uma igreja que sabe tudo isso esfria? Como é que uma igreja que tem toda essa característica bíblica, teológica, fundamentada, esfria? Está mostrando. Na mesma carta aos Efésios, quando Paulo vai escrever, ele escreve assim, ó, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque ele está ensinando que a nossa luta contra a carne e contra o sangue, ela é constante. Ela é todo dia. Não interessa só você saber de Bíblia. Não interessa só você conhecer hebraico, grego, aramaico, falar latim, ler livro, seguir teólogo. Você tem que ter todo dia a sua caminhada com Cristo. Seu devocional, sua vida de leitura bíblica, sua vida de oração. Senão, o nosso conhecimento às vezes é bem infrutífero no momento. E a igreja de Éfeso está aqui. Está aqui para provar. Verso 4. Ó. Esse tenho, porém, contra ti, ele adverte, missionária Sandra, um juízo. Cristo está falando, olha, tenho, porém, contra ti. Isso está advertindo a um juízo futuro que está vindo. Ou seja, em outras palavras, meu irmão, te converte. Volta a praticar o que tu aprendeu com Paulo. Volta a praticar o que tu aprendeu com João. Volta a praticar o que tu aprendeu com os teus pastores. Senão eu vou vir sobre ti. Pode falar, missionária Sandra. O sábio Salomão,
pastor Narciso, ele falou uma coisa assim que nunca mais esqueci. No livro de Eclesiastes, se não me engano. Ele diz assim: nada se cria, tudo se repete. Irmãos, o que é que há de novo na nossa era? O que é que tem, pastor Narciso, de novidade nos nossos tempos? Tudo que aconteceu antigamente está acontecendo hoje. Gente, pessoas pastoreadas pelo próprio Paulo, sim, o próprio escritor das cartas, o próprio Paulo, esfriaram na fé. Meu Deus. Imagina, hoje tudo se repete. Olha, o teu pastor pode ser bom de Bíblia, o teu pastor pode ser o melhor homem, o cara mais espiritual da cidade, o teu pastor pode ser o melhor teólogo, o teu pastor pode ser o melhor bacharel, o teu pastor pode ter todos os certificados de teologia que você possa imaginar. Mas se você não fazer a sua parte, quem vai ganhar é o seu líder. Isso aí tem que ficar muito bem claro. Muitas vezes, a gente investe em tantas coisas, na verdade. Olha, logo quero falar logo de cara aqui, fazer uma propaganda do nosso curso teológico, que é uma bênção na mão do Senhor. Tem formado pessoas e pessoas aí, grandes pregadores da palavra de Deus, pessoas que estão... Se você que está aí na live e fez o curso teológico, dá aí testemunho por ele, é uma bênção, se matricule. Gente, a gente que sabe, que conhece, se a gente conhece um pouco da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que ouve, mas não pratica, é infrutífero. Mas Sandra, olha isso que eu vou falar aí. Eu só falo se vocês derem um glória agora aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem glória aqui no comentário. Que eu falo que é muito forte. A igreja de Éfeso, pegando aqui o resumo de tudo isso, nós estamos versículo por versículo com vocês. Ela era aquela igreja dos debates teológicos. Era um monte de crente que queria... Eles sabiam debater, tinham argumentos, mas não tinham vida mais com Deus. De figurinhas, né? Era a galera do Facebook, do Instagram, do YouTube, do debate calvinismo e arminianismo. Era essa galera aqui nessa igreja. Eles se preocuparam tanto e esqueceram do mandamento divino. Eles queriam tanto defender a fé, serem apologetas da fé, e esqueceram o problema da igreja. Esqueceram a sua vida com Deus. Entendeu? Agora olha que coisa tremenda. E a solução para tudo isso, pastor? Qual é a solução que Deus disse para João? É interessante que nas sete igrejas, viu? Enquanto eu falo que a missionária Sandra olha aqui os comentários, tá bacana? Tá legal aí? É muito bom. Ó, as 7 igrejas, Cristo tem remanescentes em todas elas, viu? E qual é a solução disso? Leia comigo o verso de número 5. Ó, isso aqui é tremendo demais, missionária Sandra. Escute só. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É justamente, claramente uma palavra de juízo. Agora escuta isso aí, ó. Esse lembra-te aqui, ele é um imperativo no tempo presente. Significa não apenas trazer à mente. Esse lembra-te aqui no grego significa não apenas lembrar. Porque tem crente que fica assim: ah, eu era uma bênção, ah, eu cantava, ah, eu orava, eu lia a minha Bíblia, eu evangelizava no 40 horas, eu era uma bênção na mão de Deus. Só que esse lembrar aqui, ele é lembrar e atualizar. Jesus está falando assim através da vida de João para essa igreja: olha, esse lembrar, lembra-te e atualiza. Ou seja, volta como tu era antes, volta a orar, volta a ter vida com Deus, volta a oração, volta a praticar as primeiras obras. Não é só tu ficar lembrando, é lembrar e atualizar. Ou seja, oração, palavra e consagração. Quem fazia isso na Bíblia? Israel. Toda vez que Israel atualizava a vida com Deus, Deus entrava com providência. E por que o povo de Israel tem que fazer isso aqui? Esse lembrar aqui do verso 5, missionária Sandra, é chamar o povo ao arrependimento. Jesus é tão bom que ele avisa, dizendo assim: olha, se convertam, que está vindo um juízo aí. Verdade. Olha, interessante, olha, essa carta é uma carta extraordinária, né, pastor? É uma carta assim que dá para a gente aplicar em várias áreas da nossa vida. Como o pastor bem falou, né, a gente, às vezes a pessoa fica acostumado, vive numa vida muito fora dos padrões do Evangelho de Cristo. A gente pensa que aceitar a Jesus é o suficiente. A gente não aceita Jesus, na verdade. Cristo nos aceita primeiro, ele nos adota como filhos.
E ser aceito por Cristo, irmãos, é um privilégio tão grande que nós teríamos que ter vergonha de não ter a atitude de um salvo. Nós deveríamos ter vergonha, pastor, de não ter atitudes de um adotado por Cristo. A gente pensa que servir a Deus é ir ao templo todos os dias. Isso aí é religiosidade. Entendeu? Você precisa ser servo. O servo de verdade, ele serve. Com certeza. Ele serve a cruz. Ele agora é participante do corpo de Cristo. Interessante, missionário, só pegando um ganchinho, que ele fala, volta, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, o serviço cristão está envolvido com o serviço cristão, obras. Independente do tempo que passe. Sim. Né? Independente do tempo que passe. A nossa vida, agora é claro, algumas pessoas vão fraquejar na fé, vão. E essa carta é justamente para isso. Deus é tão maravilhoso, irmãos. O amor de Cristo ele é tão extraordinário que se ele não amasse, se ele não quisesse que essa igreja se arrependesse, ele não teria dado essa revelação a João. E João não teria escrito essa carta através da inspiração do Espírito Santo. Não teria chegado a nós essa chamada de atenção, esse puxãozinho de orelha. Então, o que deixa escrito para nós logo, pastor? É que a gente, ainda que venhamos esmorecer em algum momento na nossa vida, a palavra diz, arrepende-te e volta a praticar as obras. As pessoas pensam assim, eu estou desviado, eu vou voltar, pastor, para a igreja. Pronto, já é um grande servo de Deus voltar para a igreja. Você não está voltando para a igreja. Você tem que voltar a praticar as obras que Cristo praticou. Do arrependimento em primeiro lugar. Pastor, não quero mudar, quero continuar na mesma, tá bom para mim, não tem problema nenhum. Se você acha que você pode ficar nessa condição, só que eu só te digo que o final do verso 5 vai se cumprir na tua vida. Olha qual é o final do verso 5. Senão a ti virei e tirarei do teu lugar o teu candelabro. Ou seja, juízo escatológico, juízo severo de Deus, que é retirar o candeeiro. Se você não querer se consertar, voltar, atualizar, praticar as primeiras obras, a mão de Deus vai te pegar. Pastor? Viu? Só um minuto, missionário, só para concluir meu raciocínio. E esse é o texto. E a gente vai falar que a gente precisa olhar para o texto bíblico e deixar o texto bíblico limpar a gente. Pode falar. Trazendo um pouquinho assim a cultura, o modo de vida do povo, esse castiçal, ele é o que levava a luz para uma casa, certo? Fazendo essa aplicação em termos de objetos da época e tal, tirar o castiçal de uma igreja, tirar a iluminação de uma igreja, tirar dela a luz das Escrituras. Agora eu te pergunto, quantas igrejas, pastor Narciso, estão lotadas e sem castiçal? Meu Deus. Quantas igrejas estão lotadas e sem a luz do Espírito Santo? Você sabe que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, uma igreja que não tem arrependimento, pastor, é uma igreja sem luz. Sem luz. Meu Uma Deus. igreja sem arrependimento é uma igreja sem iluminação alguma. É uma igreja, pastor, que ela pode ter o melhor som, o melhor investimento em sonoplastia, a melhor live, pastor, o melhor equipamento, a melhor cadeira, a melhor poltrona. Os congregados podem ser os mais ricos, os mais poderosos. O pastor pode ser o cara. Mas se Cristo tirar o candeeiro, aquilo que ilumina dentro... Já era. Ou seja, em outras palavras, se ele sair dali de dentro, porque o candeeiro é ele. Vai ser o quê? Vai ser uma multidão trevas. andando para o abismo. Pois é, como o pastor Moisés está falando aqui, o pastor Moisés está dando uma dica muito boa, isso é falência espiritual. Agora olha o versículo de número 6, está muito bom aqui, a gente já está terminando, viu? Olha o versículo de número 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Cristo sabia que dentro da igreja, apesar de tudo isso, de algumas pessoas terem fraquejado, estarem fracas na fé, ainda tinha remanescentes ali. Por quê? O versículo 6 nos dá a base. Tu odeia as obras, ou seja, ainda tem gente ali que não concorda. Tem gente que permaneceu fiel à sã doutrina. Tem gente que não largou, missionária sã, do que Paulo, que João e que Timóteo ensinaram. Tem crente, irmão, que é fiel. Na chuva, no sol, na Babilônia ou no Egito, onde ele estiver, ele é crente. O Senhor está dizendo assim, olha,
Está arrastado, está difícil, mas está aqui. Aqui não é ódio das pessoas. Por isso que eu disse, nós condenamos prática, não pessoa. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Isso aqui pode ser estranho para nós, mas isso mostra que nós não podemos mesclar com o pluralismo religioso e com o ecumenismo. Gente, nós somos evangélicos protestantes. Essa é a bandeira que Cristo ensinou para a igreja. Enquanto nós estivermos nos posicionando contra isso, contra as práticas mundanas, Deus está dizendo assim, olha, odeie as obras do mundo porque eu odeio elas. Ame as minhas obras. Se tem alguma obra que nós, igreja, devemos amar, são as obras do reino, não as obras do mundo. Mas hoje as pessoas estão querendo amar as obras do mundo, estão deixando que as obras do reino fiquem a mercê, fiquem a desejar. O interessante é que esse simbolismo de nicolaítas aqui, ele arremete à laicidade. Como é que fala? Passividade. Não. Lá é laicidade, ou seja, a permissão da idolatria. Por exemplo, pastor, o que hoje em dia impera? Não, eu sou crente, mas, né? Sempre vem o mais. Olha isso que eu vou falar para vocês aqui, ó. Olha que coisa triste, missionária Sandra. Os crentes daqui dessa igreja não precisaram ir para o mundo para ficar frio. Eles estavam frios dentro da igreja. Pior, com uma igreja com Bíblia. A igreja Você consegue imaginar isso? Essa igreja não fazia campanha. Essa igreja não vendia indulgência. Essa igreja não tinha sal. Essa igreja era só Bíblia. E homens de Deus pastoreando. E eles conseguiram esfriar dentro da igreja, provando para você que pastor nenhum muda a tua vida. Provando para você que mensagem nenhuma, se você não aplicar e não viver, não vai ter efeito nenhum. Viu? Os nicolaítas aqui poderiam ser um dos 7 diáconos ali de Atos 6, ou seria também práticas ligadas às obras de Balaão ou de Jezabel. E Paulo está dizendo aqui, João está dizendo aqui, vocês não precisam de outra coisa, vocês têm a palavra. Ô glória, irmão, você está entendendo isso? João está falando assim, vocês não precisam das obras dos nicolaítas, vocês não precisam de igreja lá vai Richard, vai bater, vocês não precisam de igreja preta, vocês não precisam de sal, vocês não precisam de ecumenismo, vocês não precisam entrar no mundo, vocês não precisam trazer o mundo para... A Bíblia é suficiente. Você estava falando agora há pouco sobre a questão da laicidade. É tipo assim, a pessoa aceitou Jesus, não, mas eu vim do mundo, mas eu tenho uma bagagem, ela vem comigo, né? Eu vim do mundo, mas o que o mundo tem lá eu gostei, vou trazer aqui, então eu vou servir Cristo da minha maneira, né? E Paulo condena. Paulo vem, ele não tem esse meio termo, esse mal entendido, ele deixa claramente na carta aos Efésios, e Cristo vem na revelação de João e fala, ele abomina. Os Efésios abominavam, porque Cristo também abominava. Aí a gente abre um parênteses aqui e fala, meu irmão, se Cristo abomina, não é para ti. Se Cristo não gosta, não é para mim. Como assim, gente? Como eu vou viver uma vida de fé, uma vida cristã, sendo que eu ainda não larguei a bagagem do mundo? Como ainda... Agora imagina, a vida dos cristãos em Éfeso era difícil. Não era fácil, entendeu? Hoje, você em cada esquina tem uma igreja. Hoje, em cada lugar, em cada esquina de uma rua, você tem uma igreja. Hoje, as pessoas, pastor, escolhem onde querem adorar. Entendeu? Agora nesse período não da pandemia, mas no tempo que nós vivemos, a gente escolhemos a placa que nos agrada, né, pastor? Sermão escolhemos o sermão, escolhemos o capítulo que queremos. Eu isolo o texto aqui porque é só isso que me agrada, o contexto não me interessa. Então, eu vou para a igreja para ser massageado, eu vou para a igreja para que o pastor me console. A palavra de Deus, ela confronta, ela exorta, consola e edifica a nossa vida. Então, ser crente ali na situação dos Efésios, pastor Narciso, era um desafio muito grande. Muito grande. Naquela época, ou você era crente ou você não era. Olha só que Paulo está falando. E a mesma coisa hoje. Agora tem essa olha o que João está falando aqui. Estou com Paulo na cabeça. Olha o que João está falando aqui. Ele está olhando para os crentes daqui dizendo assim, vocês têm tudo. Vocês têm um bom pastor, vocês têm Bíblia, vocês têm uma igreja pastoreada, um pastor que ama. O que vocês querem? Vocês querem dar para o templo?
Vocês querem lá tomar a bacanalha? Vocês querem viver no docetismo, na libertinagem? Vocês querem viver na orgia? É isso que vocês não precisam da obra dos nicolaítas. Aborreçam essas coisas. Cristo está falando para a igreja hoje, para nós, aqui nessa live, nesse estudo. Sejam iguais aos crentes remanescentes. Sejam crentes. Sejam luz. Sejam diferentes. Gente, nós não precisamos, nós, igreja invisível, igreja de Deus, igreja de Cristo, igreja do arrebatamento, não precisamos buscar prática humana em lugar nenhum. Nós só precisamos olhar para esse livro, para essa palavra e viver essa palavra, porque ela é vida. Ou seja, nós não precisamos de segundo plano, de plano B, de subterfúgio, de tática, de prática humana. A Bíblia é suficiente para levar você ao encontro de Cristo no arrebatamento da igreja. Versículo de número 7, missionária Sandra. Vamos lá. Chamado para ouvir. Último versículo, pessoal. Tá bom aí, dá um glória. Se tá bom aí, dá um glória. Aproveita logo para deixar uma pergunta aí para a gente aí. Essa é a primeira igreja. Quarta-feira que vem, Esmirna. Viu? Quem tem ouvidos, ouça o que o pneuma, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, Paulo usando uma metáfora de uma corrida militar, ao que vencer, dar-lhe-ei da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Escute isso, para terminar. Quem tem ouvidos, essa palavra aqui, no grego, ouça, ela tem o sentido de obedecer, porque não adianta só você ouvir e não praticar. Então seria assim a tradução mais correta. Quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se o texto está sendo pregado, missionária Sandra, na essência, é o próprio Deus que está falando com a igreja. Mas tem muitos crentes ainda hoje que querem ouvir o seu CPF para acreditar que Deus está chamando eles para um trabalho. E nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso maior. Há uma metáfora esportiva de um militar. João está falando de perseverança, e ser um vencedor na guerra quer dizer, olha, persevere até o final, com disciplina, requer caminhada todo dia e dependência do poder de Deus. Amanhã, os nossos gigantes estarão de pé. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que os nossos inimigos são 3, a carne, o mundo e o diabo. Nós temos que lutar todos os dias e vencer. E nós não vencemos na força do nosso braço, nós vencemos na força do Senhor, que é Deus no céu e é Deus na terra. Amém. O evangelho, ele é comparado a semente de mostarda, por causa que ser tão minúscula, mas ela deveria cair em solo fértil, né, pastor? Caindo é uma semente tão pequena em um solo fértil, um solo bom, ela cria grandes raízes. Ela vai tomando conta do terreno por baixo, né? Ela vai tomando conta primeiro no subsolo. Ela vai tomando conta, crescendo, tomando grandes proporções. E olhando para essa situação, Deus chamando a atenção, o próprio Cristo chamando a atenção da igreja de Éfeso, a gente vê que ser crente, pastor Narciso, superficial, levou essa igreja a uma decadência espiritual. Olha, o Bruno acabou de perguntar, a irmã Sandra acabou de responder. Ele perguntou, pastor, o que levou essa igreja ensinada ao esfriamento espiritual? Exatamente. Aí o que acontece? Essa superficialidade desse negócio, sabe o que é interessante, eu acho? E também o que levou, missionária Sandra, eles esfriarem, foi o verso 7, Bruno. Quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, só eu ouvir não adianta de nada. Aí, o que acontece? Quantos de nós demonstramos... É triste saber, irmãos, que muitos crentes, né, olham para a veste de uma pessoa engravatada, olha, lá vai um grande homem de Deus, né? Às vezes o exterior da pessoa, as pessoas querem identificar os outros por causa de sua roupa. É claro que isso não tem nada a ver com usos e costumes, isso é um exemplo. E a gente esquece que dentro da nossa casa nós damos a nossa maior evidência de servos de Deus. Porque é muito fácil, pastor, eu mostrar para as pessoas que eu sou uma crente assim, nossa, essa aí é uma mulher de Deus, porque fez uma oração ali, Deus curou. Esse aqui é um grande homem de Deus, porque ali numa oração ele
sapateou, rodou, sei lá o que ele fez na cabeça das pessoas, como é o seu padrão de servo de Deus. Então, e daqui a pouco, pastor, o que acontece? Essa pessoa, de repente, olha, você viu o que aconteceu com fulano? Ah, mas fulano era tão fervoroso na oração, mas fulano era tão crente. Já estava frio há muito tempo. Já estava morto há muito tempo, entendeu? E a Bíblia diz, pastor, por que nós devemos, por que o Espírito Santo ele tem esse trabalho fenomenal, imprescindível na vida de um servo? Porque, pastor, se o Espírito não convencer o homem, ele jamais vai chegar à conclusão que ele depende de Deus. Ainda tem mais uma coisa e um dogma que a gente precisa quebrar. Essa participação do irmão Marcos aí é muito boa. A missionária Sandra pode ler, por favor? O último comentário que é do irmão Marcos. Sim. Pode ler. Acredito que se acostumaram a ouvir no templo, nas reuniões, e não tinham uma vida diária com Deus. Exatamente, era uma superficialidade. É uma superficialidade e essa questão, assim, tem muitas pessoas que pensam que por elas irem ao culto desse domingo, está feito já a vida delas diante de Deus. Elas não precisam mais de nada. É como se Deus fosse uma empresa e elas tivessem que ir lá, bater um ponto. E elas esquecem totalmente a sua vida devocional. Como a irmã Sandra está falando, o nosso maior leão não é o culto. Por incrível que pareça, o nosso maior leão é ser crente dentro da nossa casa, é ser sacerdote no nosso lar, é ser um bom pai, um bom esposo, um homem de testemunho, uma mulher de testemunho, um servo, é ter vida, é ter comunhão com Deus. Tem pessoas que nessa pandemia estão sofrendo muito. Por quê? Porque não sabem adorar a Deus se não for no templo. Não tinham comunhão com Deus na sua casa, no seu lar, não paravam para ler a Bíblia, para orar, não tinham. E agora estão sofrendo muito, estão aprendendo na marra a ter comunhão com Deus. Verdade. Na verdade, a vida espiritual da gente, pastor Narciso, é um investimento diário. Investimento diário. Aí eu sempre converso com meu esposo aqui em casa que às vezes a gente tem esse exemplo, né, de várias pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas a sua vida é totalmente destruída. Sabe por quê, irmãos? Porque ouvir não é o suficiente. Aprender a palavra de Deus é o que devemos fazer. Quantos livros você já leu na sua vida? E quantos você praticou? Pastor, o grande exemplo disso é a vida secular, o estudo. Por exemplo, você é uma pessoa formada. Por que você chegou a essa etapa final? Porque você aplicou nas suas provas, nos seus simulados, nas suas questões, tudo que você leu. Porque, gente, se você lê um livro e não aplicá-lo, ele é uma leitura vã, é uma leitura infrutífera. Assim é a palavra de Deus. Se você ler esse livro sagrado e não procurar praticá-lo, ele vai ser mais um livro da sua biblioteca. Tem gente que tem biblioteca linda, mas não pratica, eu acho que 10% do que tem. Hoje em dia o costume das pessoas é colecionar livros, mas não coleciona testemunhos de vida diário. Tem gente que costuma colecionar números, mas não tem testemunho de vida diário. A gente tem que aprender que vida com Deus é vida de testemunho. Não adianta você saber muitas coisas e não praticar metade delas ou pelo menos um pouco. A nossa vida é essa, é ler e praticar. Pessoal, e o nosso último versículo, como Deus é um Deus que gosta de abençoar servo obediente, ele termina a mensagem, a carta, com uma promessa. Ele diz assim, quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Paraíso de Deus não é uma palavra hebraica, paraíso é uma palavra persa, que significa um jardim fechado, que os judeus pegaram dos persas e aplicaram num contexto de paraíso, que seria o lugar aonde Deus habita. Só que essa palavra aqui, paraíso nesse contexto, está ligada ao quê? A Nova Jerusalém. Cristo está falando, olha, permaneçam naquilo que eu deixei, permaneçam na palavra, permaneçam crentes, permaneçam fiéis aos ensinamentos, e eu tenho a Nova Jerusalém para vocês. Porque ele fala, comerei do fruto da árvore da vida. Lá no Éden tinha duas árvores,
a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Porque após Adão pecar, Cristo tira a árvore. Porque se Adão come do fruto da árvore pecador, ele seria um Hitler eterno, ou seja, um pecador eterno. Então Cristo tira a árvore de lá, mas dá uma promessa para aqueles que estão em Cristo, dizendo, olha, se vocês forem fiéis, perseverarem, obedecerem a minha palavra, permanecerem fiéis até o final, viu? Porque tem muitos cristãos que começam bem, começam no fogo, começam na emoção, mas o término deles é triste, é drástico, é terrível. E a palavra de Deus é, permaneçam fiéis até o fim. Ah, pastor, é tempo de pandemia, estou esperando a pandemia passar para me voltar a ser fiel. Agora que é tempo de ser fiel. Agora que é tempo de honrar a Deus. Por quê? Porque há uma promessa que Cristo está dizendo, olha, eu vou dar para vocês a árvore da vida lá na Nova Jerusalém. Então nós estamos vivendo debaixo de uma promessa, de um novo céu, de uma nova terra. E essa promessa é para quem? Para aqueles que trabalham, que perseveraram, que estão sendo fiéis, pacientes em meio a circunstâncias difíceis da sua vida, que têm honrado a Deus, que não têm se envolvido, que não têm abandonado sua fé, que não têm esfriado, porque Deus vai dizer a outra igreja, olha, tu não é nem frio nem quente. A pior coisa que tem, irmão, é você ser um desviado dentro da igreja. E Cristo está falando nessa noite, permaneçam, sejam fortes. A mesma palavra que falou aos crentes lá, está falando para os crentes que estão assistindo nessa noite aqui. Essa palavra, ele encerra essa carta falando sobre o paraíso, né? Como você bem falou sobre o paraíso. Só respondendo aqui o irmão Douglas Jean, essas pessoas que esfriaram perdem a salvação? Não, elas nunca foram salvas, porque o salvo não esfria. Sobre a questão desse último aqui. Dar-lhe-ei que ele se alimente da árvore da vida. A árvore da vida remete ao jardim do Éden, na verdade, ao paraíso, ao início lá. Essa ilustração aqui, ela está trazendo a memória, Cristo está trazendo a memória da igreja, que se ela permanecer, pastor, firme até o fim, elas voltarão ao estado inicial de comunhão. Já pensou, irmãos? Cristo está dando, olha essa esperança de vida. A esperança que Cristo da igreja de Éfeso é a esperança de uma comunhão, não mais através das sinagogas ou dos templos, mas agora uma comunhão face a face, uma comunhão pessoal, literal com Ele. Já não é mais, é uma esperança extraordinária. O próprio Cristo está dizendo, diz lá para eles, para aqueles que perseveram, diz lá para aqueles que estão lutando contra os falsos profetas, que se eles vencerem, eu vou me encontrar com eles pessoalmente. Meu Deus. Olha que troféu maravilhoso. Já pensou? Tem igreja aí te oferecendo carro, casa nova, apartamento, coisa material que acaba. Mas Cristo tem uma promessa. Diz para aqueles que vencerem que eles vão me ver como eu sou. Aleluia. Você já pensou, irmão? Você vai poder ver o próprio verbo como ele é. E nós o veremos como ele é. Essa palavra é muito forte. Então é para a gente se agarrar. Não se agarre em bênção material. Não se agarre em doutrina falsa da prosperidade. Se agarre na maior promessa, que é ver o nosso Senhor como Ele é. Nós estamos aqui de 1h07, missionária Sandra. Rápido. Viu? Olha só, pessoal, Passou muito rápido. 1h07 que passou, que a gente nem viu, de tão bom que é falar da palavra do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer aqui as 34 pessoas, viu, missionária Sandra? Chegou a 37. Chegou a 37 pessoas que acompanharam, nós estamos aqui com 34, 33 pessoas que acompanharam, e eu quero que Deus abençoe sua casa, sua família. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém, porque ela vai falar ao coração de alguém, é a palavra de Deus. Não interessa se nós não estamos presentes fisicamente, mas o Espírito Santo tem poder de falar ao coração de alguém através da sua palavra. Quarta-feira que vem, eu já te convido para você vir participar conosco. Nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna, viu? A segunda igreja, a igreja de Esmirna. E você é o nosso convidado especial nesse mesmo método aqui, dessa mesma forma. Então nós vamos para nossas considerações finais e que o nome do Senhor Jesus possa te abençoar. Missionária Sandra. Assim como Paulo, no momento da sua prisão em Roma, escreveu as cartas, a prisão dele não impediu ele de propagar o evangelho. Muito pelo contrário. Ele continuou falando. Porque, independente da circunstância, nada prende, nada aprisiona o evangelho. Hoje,
Nós não estamos numa masmorra, nós não estamos em um poço, nós não estamos em uma prisão física, nós estamos em uma prisão social. Nós estamos impedidos de se reunir nos nossos templos, nas nossas congregações, mas o Evangelho está livre. O Evangelho vai continuar sendo pregado, vai continuar sendo propagado. O Evangelho vai continuar falando aos quatro cantos da terra. Estamos nós aqui, não podemos estar junto com você aí, não podemos estar na mesma congregação, mas assim como o Paulo fez, nós também devemos fazer. O tempo é de plantar, o tempo é de espalhar. Nós não estamos escrevendo cartas, mas nós estamos falando da carta que libertou a vida de muitas pessoas. Então que você seja abençoado, edificado, alcançado por essa palavra. E que não seja mais uma live na sua vida. Que você não seja apenas um telespectador, mas que você seja um praticante desse evangelho que libertou não só os efésios, não só outros cristãos pela palavra, mas que libertou a sua vida também. E você pode ser esse agente de milagre na vida de muitas pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Quero agradecer aqui principalmente a todo o rebanho Avivamento na Palavra, todos os irmãos que estão aqui, Diácono Marcos, Diácono Arlindo, Gilson, Felipe, irmã Silvia Letícia, Diaconisa Iramaia, nossa irmã Renata, minha prima Leucione, lá em Mocajuba, Diácono Bruno, irmã Silvana, irmão Hélio, Diaconisa Iramaia, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, tem muita gente aqui, graças a Deus, irmão Felipe, irmã Aline, irmã Márcia, pastor Moisés, tá? Todos vocês que participaram, nosso irmão Micael, o Jonathan também participou lá do Bengui, todos os irmãos que participaram conosco, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. É uma palavra, como o Bruno está falando aqui, de despertamento. E quarta-feira que vem tem mais. Nós esperamos você em nome de Jesus. Eu acredito que até a última nós já estaremos no nosso tempo falando de Jesus, porque Deus ele é poderoso. Vamos orar? Amém? Amém. Pai, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos por esse momento. Queremos glorificar o teu santo nome, te agradecer porque o Senhor é fiel. Abençoa os teus filhos que participaram conosco e que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos despertar. Não permita que a frieza espiritual, Senhor, chegue na nossa casa e que mesmo no tempo difícil a nossa fé possa florescer em Cristo Jesus, que é a única solução e salvação para os nossos pecados. Nós abençoamos todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Até quarta-feira que vem. É o nosso Instagram, né? Olha, visite a nossa página AD, Avivamento na Palavra, no Facebook, e tem um Avivamento Oficial no Instagram. E você que quer estudar teologia, você pode me chamar no WhatsApp, se matricular no nosso curso. Nós temos turmas online e Deus vai te abençoar. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.